do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 30. Vamos orar ao Pai? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, Senhor, dos pensamentos, dos atos, das ações. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Senhor, apresentamos a nossa vida diante do Teu altar. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar a graça, um favor imerecido, Senhor. Que a Sua paz, que o Seu amor, que o Seu cuidado esteja com cada um dos meus irmãos no dia de hoje. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 30, diz assim: Enviou também Ezequias mensageiro por todo Israel e Judá, e escreveu cartas também a Efraim, a Manassés, que viessem a Jerusalém, à casa do Senhor, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Então Ezequias, agora o rei Ezequias, ele envia mensageiros, né, para que todos ali viessem a Jerusalém. Quando comemora-se a Páscoa, era um lembrete. Comemorar a Páscoa é uma relembrar da onde Deus nos tirou. Era ali quando Deus tirou o povo do Egito. É comemorando quando Deus livrou eles da mão do inimigo da alma deles. Então, quando Deus deu a liberdade. Em 2 Crônicas, capítulo 30, nós vemos que o rei Ezequias aqui promove um grande reavivamento nacional para restaurar ali essa celebração da Páscoa, lembrar quem nos libertou do pecado. Eles foram libertos do Egito e nós de um Egito espiritual. Quando Jesus passou pela cruz, ele nos libertou de todo mal. Que nós não venhamos fazer isso pequeno, mas que nós venhamos trazer a memória, né? Então ele convoca ali todo Judá e Israel, a tribo do norte, para retornar a Deus, para purificar o templo e celebrar o perdão, resultado de uma festa tão alegre que precisou ser estendida, né? Esse capítulo é marcado por lições profundas de arrependimento, da graça de Deus e da unidade, né? Então nós vemos aqui no verso 2 que diz assim, ó: E havia o rei tomado conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Então, eles precisavam voltar a lembrar da onde Deus tinha tirado eles. Assim é na minha e na tua vida. Nós temos que trazer a memória da onde Deus nos tirou. Nós temos que trazer a memória o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós não podemos banalizar aquilo que é tão precioso que Deus fez por mim e por você. O verso 3 diz assim: porque ainda não a puderam celebrar, né? Então eles não tiveram tempo, não era uma época onde se conseguia celebrar dignamente, né? Eles estavam numa posição de escassez, né? Eles estavam numa posição ali não favorável, porque com esses que o rei Ezequias conversava, eram os mais pobres dos judeus, porque os ali da mais alta patente, aqueles que eram reis, príncipes, tinham sido levados cativo, aleluia. Então nós vemos aqui que essa Páscoa, ela tinha um tempo certo, que era no 1º mês, né, que se deveria comemorar, mas agora, devido aos acontecimentos ruins que eles estavam passando, eles não conseguiram celebrar a Páscoa, né, na data certa, ó. E isto agradou ao rei e a toda a multidão. E determinaram fazer passar pregão, isto é, mensagem, para todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem para celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque há muito tempo que não se tinha celebrado conforme estava escrito. Então, eles não tinham feito da forma que tinha sido ordenado por muito tempo. Mas agora Deus chamava. Então nós vemos sempre Deus chamando o povo ao arrependimento, a fazer um concerto com ele. Foram, pois, os correios, os mensageiros, né, com cartas na mão,
do rei, dos seus príncipes por todo Israel, perdão, foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, como o rei havia ordenado. E diziam: filhos de Israel, convertei-vos. É o que Deus diz para mim e para você hoje. Filhos meus, convertei-vos ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Veja que agora não se está falando Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas é Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E nós, mais que merecidamente, porque o que Jesus pagou para nós, aquele preço na cruz, dando o seu filho unigênito, era único, né? Para então que nós viéssemos ter acesso a ele. Nós não somos mais Jacó, nós não somos mais o enganador. Se você tem total entendimento de que você é justiça de Deus na terra, você toma posse de tudo que Jesus fez por você naquela cruz. Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É necessário sofrer uma renovação na mente, é necessário deixar o velho homem, é necessário agora confiar no que Deus está dizendo ao meu e ao teu respeito. Ele tem para nós pensamentos de paz e não de derrota. Ele tem pensamentos para nós de prosperidade, de bênção, de alegria. Ele chamando aqui o povo ao arrependimento, assim como ele chama a mim e a você. Continuando, e ele se voltará para o restante de vós que escaparem da mão dos reis da Síria. Então, agora ele está dizendo, volte-se a Deus, ao Senhor seu Deus, e ele voltará para o restante de vós. Isto é, muitos ali, né, o reino do norte já tinha caído, né? E agora os pobres, como eu disse, os mais pobres ali estavam ali e foram deixados para trás, porque os assírios não queriam. Para os assírios, aquele povo não interessava. Eles não tinham inteligência intelectual, eles eram pobres, eles não acrescentavam em nada. Era aqueles assim que ficou para trás, os pobres, os doentes, os necessitados, aqueles que não tinham inteligência intelectual. Mas para o nosso Deus, talvez você esteja assim, deixado para trás, talvez você esteja assim, como esse povo, mas Deus olha para mim e para você com um olhar de misericórdia, de amor, aquilo que ninguém vê valor, é onde Deus vê valor. Aonde ninguém dá nada, o nosso Deus olha e fala dessa pedra queimada, assim como Neemias, né, usou as pedras queimadas para reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus olha para mim, para você e fala dessa pedra queimada, dessa planta sem valor aos olhos humanos. Eu posso trazer algo, eu posso fazer algo. Desse limão, né? Dá para fazer uma limonada, né? Deus olha para mim, para você, e ele vê algo de valor em mim. Ele sabe que ele colocou coisas em excelência em cada um que ele criou. Aos olhos de muitos nós não podemos ter valor, mas você tem que se valorizar. Você tem que crer que Deus, ele te criou em excelência. Aleluia. Então, agora Deus está dando uma oportunidade, oferecendo uma oportunidade através do rei Ezequias para que eles se voltem ao Senhor. Verso 7 diz assim, não sejais como vossos pais e nem como os vossos irmãos, que se rebelaram contra o Senhor, o Deus de seus pais, e ele os tem entregado à desolação, como vós tendes visto. Então, o povo estava passando por necessidade, estava passando por perseguições, estava passando pelos maus dias, porque eles tinham deixado Deus de Israel, porque eles tinham deixado Deus dos pais, porque eles tinham se entregado aos seus prazeres, eles tinham entregado ao pecado. E agora eles estavam passando pela dificuldade. Eles estavam rejeitados dos rejeitados, né? Nem o inimigo quis. Não endureçais, pois, agora a vossa cerviz, como fez os vossos pais.
Estendei a mão ao Senhor. Então Deus diz hoje, estendei a sua mão para mim. Estenda a tua mão nesse momento e fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me dá uma oportunidade. Pai, que o Senhor aceite a minha aliança, que o Senhor renove essa aliança, que o Senhor venha olhar para mim com os olhos de amor, aquilo que muitos olham para mim com rejeição, o que o Senhor olhe com amor, porque eu sei que em mim tem excelência do Senhor, porque Ele nos criou em excelência. Ó, então estendei a mão ao Senhor e venham ao seu santuário, ao Senhor vosso Deus, e a ira do seu furor se desviará de vós. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós reconhecemos as nossas falhas, Deus, Ele se achega até nós, Ele se aproxima de nós, porque se vos converterdes ao Senhor, né? Então, se você se converter ao Senhor, os vossos irmãos, os vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos e voltareis para esta terra. Então, quando eles se voltam ao Senhor, não somente eles são agraciados, não somente eles são guardados e protegidos, mas aqueles que tinham sido levados cativos. Veja, os irmãos, os filhos, aqueles que estavam cativos na mão dos assírios. Agora, Deus está dizendo, eles vão retornar à terra. Então, o propósito de Deus para nós não tem a ver conosco, com o nosso umbigo, com o nosso querer, mas é um propósito muito maior. Quando Deus faz a obra na minha e na tua vida, não fica somente para nós ou entre quatro paredes, mas aos olhos de muitos vai ser agraciado, vai ser favor, benefício para alcançar outras almas. O seu exemplo, a sua força, a tua garra, ela alcança lares, famílias, pessoas, em nome de Jesus. Ó, porque o Senhor vosso Deus é clemente e misericordioso. Esse é o Deus em que nós servimos. Esse é o Deus que nós confiamos. E não desviará o seu rosto de vós, se vos converterdes a Ele. Se existir ali um arrependimento genuíno. Então, o convite desse capítulo 30, do verso 1 ao 9, é Ezequias enviando os mensageiros, um apelo ao povo para que eles não endureçam o coração, para que eles se voltam ao Senhor, né? Mostrando a disposição de Deus em perdoar. Deus, ele está disposto a perdoar, mas isso depende de um arrependimento verdadeiro. Ó, não endureçais, verso 8. Agora a vossa serviço como vossos pais, né? Então, eles tinham um exemplo já do por que os pais foram cativos, porque eles obteram a derrota, porque eles tiveram um destino ruim, porque eles não ouviram ao Senhor, eles endureceram a cerviz, né? Diz aqui a palavra do Senhor. Dai a mão ao Senhor. Então, dai a mão ao Senhor. Pede socorro, como um filho vai atravessar uma rua e dá a mão para o papai, para a mamãe. Nós temos que falar, Senhor, me ajuda, dá a sua mão para mim, para eu atravessar esse rio, para mim atravessar esse mar de revolto, né? Esse mar que está revolto, que está com ira. Me ajuda, Senhor. Ó, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Jesus, ele santificou. Jesus, ele pagou o preço por mim e por você naquela cruz. Ele fez, já está consumado. Ó, e servir ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Se nós não nos voltarmos ao Senhor, nós vamos colher a ira que está destinada a todo crente rebelde ou a todo aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Naquele grande dia, quando Jesus voltar, vai estar destinada a ira do Senhor. Até lá, Deus está como? Ele está enviando mensageiros. Nesse tempo,
aqui, onde ele falava com os judeus, eles estavam enviando mensageiros pedindo: volte-se ao Senhor. E Deus, ele com a sua infinita misericórdia, ele deu o que ele tinha de mais precioso, que é seu Filho amado Jesus, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus pagou o preço na cruz para que nós não venhamos perecer. Esse é o nosso Deus, que não poupou nem seu Filho Jesus. O que mais ele poderia não nos agraciar? O que ele poderia poupar para que nós venhamos ser salvos? Ele não poupou nem seu Filho amado Jesus. Então, ele quer que nós nos voltemos a ele, para que nós sejamos salvos, para que a nossa alma não venha se perder. Aleluia! Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando Cristo veio à Terra, passou pela cruz, era a reconciliação do mundo com Deus, não imputando aos homens as suas transgressões, porque se Deus fosse imputar a nós as nossas transgressões, nós seríamos funilados, mas na sua infinita misericórdia, ele não imputou a nós, mas sim a Jesus, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Jesus, ele é a nossa reconciliação com Deus, ele é a nossa aliança com Deus, ele é a boas novas de Deus para mim, para você. É injusto, né? Não só parece, é muito injusto, porque Jesus, ele santo, perfeito, né? Irrevogável, inquestionável. Ele levou sobre ele todas as nossas culpas. Ele levou sobre ele a ira que era para ser sobre nós. Foi sobre ele naquela cruz. Em Jó, capítulo 22, verso 21, diz assim, reconcilia-te, pois, com ele, com Deus, e tenha paz. E assim te sobrevirá o bem. Então, quando nós nos reconciliamos a Deus, pedimos a sua misericórdia, nós vamos ver paz, nós vamos ter paz, e nós vamos ver o bem vindo sobre mim, sobre você. Isaías 1, verso 18, diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, né, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Então, vinde, olha, e aqui ainda não tinha Jesus. Ele não tinha pago o preço ainda na cruz, mas nós hoje podemos falar essa palavra com toda certeza. Nós chegamos diante do Senhor, sujos, imundos, onde olhavam para nós e não iam dar nada, mas Jesus, com teu sangue carmesim, nos lavou, nos purificou. E quando nós erramos, nós temos que fazer o quê? Correr aos pés do Senhor, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir para que Ele reescreva o nosso nome no livro da vida, que nós venhamos todos os dias sermos melhores para que nós possamos alcançar a vida eterna. Está consumado, foi pago, é pela fé, mas é necessário haver uma renovação mental e uma mudança de vida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim, em Cristo somos justiça. Em Cristo nós somos justiça de Deus. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado. Verso 5, capítulo 21. Capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Está escrito assim. Ele se fez pecado por nós. Quem, né, hoje vai assumir a culpa de alguém? Ninguém, né, vai querer assumir o pecado do outro. Não, eu vou sofrer por ela. Eu vou pagar esse preço por ela. Não, você errou, você peca. Mas Jesus, ele olhando nós e dizendo assim, olha, esse povo não consegue sozinha. Eu tenho que passar pela cruz para deixar um ajudador, o meu Espírito Santo, o amigo Espírito Santo. Então, olha, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele não
não conheceu o pecado, santo, perfeito. Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, né, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo, nós somos justificados, nós somos justiça de Deus. Você vai falar, mas como que um povo pecador, né, um povo linguarudo, um povo que sempre está caindo, como pode ser justiça de Deus? Veja, Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Em troca, ele nos creditou a sua perfeição. Ele creditou em nós o teu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E nós não podemos deixar esse Espírito Santo estar abafado, soterrado com os nossos problemas, com as nossas lutas, com as perseguições. Não, nós temos que ativar o Espírito Santo de Deus todos os dias, dizer: Espírito Santo de Deus, me ajuda, me capacita, me direciona, me dá o teu favor, né? Eu preciso de ti. Ele está conosco a todo tempo. Ele não nos abandonou. Nós que deixamos de falar com Deus. Nós que deixamos de usufruir da graça de Deus. Tudo que nós precisamos está dentro de mim e de você. Porque, como eu disse, Deus nos fez em excelência. Ele nos deu a excelência dele. Aonde ninguém vê nada de bom, ele sabe que tem. Porque foi o próprio Deus que nos moldou. Então, lembre-se, o menor que você possa encontrar, pode estar na sarjeta, ali tem um ser querido, ali tem uma alma preciosa para Deus. Então, cuidado quando você falar do filho de alguém: olha aquele drogado. Não, ali está uma alma aprisionada. Não fale, não julgue, seja você a mão estendida. Se você não é a mão estendida, seja o joelho dobrado, seja útil para o reino de Deus. Não seja o acusador. Quem é o acusador? É o inimigo da minha e da tua alma. Quando você está apontando, falando, você está sendo servo, não de Deus, mas do inimigo. Ó, entenda, né? Não é por merecimento. Nós não somos resgatados por nosso merecimento, ou pelo nosso esforço, ou pelas obras que nós fazemos. Não! Ser justiça de Deus, e tenha entendimento disso. Ser justiça de Deus significa que não é pelo nosso mérito, não é porque nós somos queridinhos, né? Ou pelas nossas obras grandiosas. Não! É dom gratuito de Deus, né? É pela obra redentora de Jesus naquela cruz. É pela obra redentora de Cristo naquela cruz. Nós somos justiça. Deus nos chama todos os dias para nos reconciliarmos a Ele. Hoje, Jesus está te lançando um convite. Venha a mim, reconcilie-se a mim, sirva a mim, né? E você vai ver que o diabo vai fugir de você. Você vai ver que Deus é a destra da tua justiça. É Ele quem faz justiça por mim e por você. É Ele quem nos direciona. Então você tem que entender que somos justiça de Deus na terra, né? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos aceitos. Nós somos conciliados ao Pai. Nós estávamos destituídos da glória. Aqui, olha, no Velho Testamento, Deus já nunca se cansou. Ele nunca se cansou de chamar o povo para se reconciliar. Ele nunca se cansou de chamar o povo: olha, vem a mim. Vem a mim. E Jesus, ele tem chamado, ele tem falado: volte-se a mim. Não endureça o teu coração. Não endureça a tua cerviz. Talvez hoje pode ser a última chamada. Nós não sabemos o dia e hora. O número da nossa senha nós não sabemos. Nós não sabemos. Então valoriza esse convite de Deus para você se reconciliar, para você se arrepender, para você se lançar aos pés do Senhor. Ele está te chamando, Ele te ama, Ele é um Deus de misericórdia. Ele colocou em você o mais belo perfume, né? Os frascos de perfume tem uns que é pequenininho, uns que são grandão, uns que são fininho, outro que é mais gordinho. Cada um deles carrega uma essência. Cada um deles tem um bom perfume, né? Talvez para você
esse perfume não me agrada, não gosto, nossa, não é legal. Mas ele tem uma função para algo, para alguma coisa, para alguém, né? Os cheiros, cada um tem uma função. Né? Um é para esconder um cheiro ruim, o outro é para aromatizar, o outro ali é fúngico, o outro é para embelezar. Cada um tem. Assim é no reino de Deus. Cada um de nós, seja baixinho, gordinho, grande, pequeno, cada um carrega uma essência, cada um carrega um valor. Aonde o homem olha e não vê valor, para Deus tem um valor. É que nem o óleo de melaleuca, ele não tem um cheiro muito agradável, mas ele tem um poder fúngico, né? Onde que ele acaba com os fungos, que é maravilhoso. Ele tem uma função. Talvez aos olhos de muitos você não tenha valor, né? Talvez você não sirva para algumas áreas, mas você tem um lugar no reino de Deus, de sucesso, de amor, de cuidado, de valor. Você é uma pedra preciosa nessa construção do reino do Senhor, amém? Que você possa ficar com essa palavra no nome de Jesus, que você possa se reconciliar com o Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, eu apresento a vida do meu irmão, da minha irmã diante de ti. Pai, Senhor, escreva o nome dela no livro da vida, Senhor. Que ela possa abrir mão, Pai, de todo engano, de toda armadilha, de toda cilada, de toda ira. Senhor, toda a ira que está sobre o coração dela, de toda a autojustiça, Pai, mas que ela possa se entregar inteiramente nas tuas mãos. Meu Pai, tira todo o rancor, toda palavra contrária, toda mentira de Satanás, mas que eles venham estar com a mente cativa ao Senhor, que eles venham estar com os olhos cativos ao Senhor, que os nossos lábios estejam, Senhor, cativo ao Teu, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, ver coisas boas, pensar coisas boas, Senhor, pronunciar as coisas boas do Teu reino, em nome de Jesus. Pai, que eles possam entender, glorificar, festejar, assim como esse povo quando se arrependeu. Foi tamanha alegria que eles tiveram que acrescentar mais 7 dias, Senhor. Senhor, era no início para ser 7 dias de alegria e foi duplicada, Senhor, essa alegria. E eu declaro no nome de Jesus a alegria em dobro na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Alegria em dobro, Senhor, prosperidade em dobro, as bênçãos do Senhor em dobro, quando houver esse conserto. E ela não vai deixar passar esse dia, ela vai se consertar hoje diante do teu altar. Ela vai, Senhor Jesus, se derramar hoje, Senhor, genuinamente diante de ti, para não perder as suas bênçãos em nome de Jesus, para não perder a salvação, para não perder essa oportunidade de se reconciliar com o Senhor e ser cuidada, ser zelada, ser protegida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.